Jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Dias bons, dias de alegria, de ansiedade, de expectativas, mas a palavra do Senhor nos chama a viver esses dias na presença dEle, vivendo experiências profundas com Ele. Jovens, sois fortes pela ação do Espírito Santo na vossa vida. Estamos de volta com mais uma edição desse programa, para mais um encontro com você, para tratar de mais um assunto que você vai saber daqui a pouquinho. Qual tema? É um tema muito importante, não só para os jovens que estão assistindo, mas para os jovens de 15, 14, 13, para os jovens de 80, 85, não tem importância. A juventude está aqui dentro da cabeça, não é isso? Então, você vai ver agora quem está participando do programa de hoje. E aqui você vê, dentro do estúdio, aqueles que estamos aqui, um grupo de jovens que vão ser, esse grupo vai ser apresentado daqui a pouquinho. Hoje eu tenho a minha colega Maritza, que está sentada aqui, participando junto comigo. Pai do Senhor, Maritza. Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor, jovens, Pai do Senhor, pastor Daniel. Bom, apresentar um pouquinho os jovens aqui, eles são da região de Cariacica e Viana, do estado do Espírito Santo. Vou deixar que eles se apresentem em nome depois, mas, pastor, antes da gente começar as perguntas, eu queria dizer o tema. O tema vai ser oração. Oração. Para iniciarmos esse tema, eu acho que... Deixa eu só apresentar o Daniel primeiro. Fica à vontade. Assim, apresentar é proforme, né, Daniel? Porque todo mundo já conhece. Pastor Daniel Moreira, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, Josias, Pai do Senhor, os jovens, Pai do Senhor, todos queridos. Muito bem, vai lá, Maritza, toca o barco. Pastor, defina para nós o que é oração. Em oração, sem dúvida, é um ato de fé. A oração, a Bíblia relata que a oração faz o poder de Deus se mover e agir em favor do seu povo. Mas observem, Deus, ele é soberano. Ele pode agir sem nós, ele pode agir apesar de nós, mas aprove a Deus. Olha que interessante. Isso é bíblico. Aprove a Deus agir, se mover, operar por intermédio das orações do seu povo. Então, queridos, a Bíblia mostra que a nossa maior força, e isso parece uma frase feita, mas não é. A Bíblia é clara com relação a isso. A nossa maior força está no nosso joelho. Quando nós o dobramos diante de Deus, a oração se torna a força mais poderosa da terra. Por quê? Porque a oração, ela tem a capacidade de unir a minha fraqueza, a sua fraqueza, à onipotência de Deus. Então ela é esse elo que une. Se você está fraco, você tem medo de uma situação, você tem um receio, você tem expectativas, mas quando você coloca tudo isso em oração, você está unindo as suas fraquezas, as suas necessidades, àquele que pode todas as coisas. É esse Deus que para ele, Josias, nada é impossível. Eu faço, Daniel, uma comparação simples nessa relação que nós temos com o Senhor de filho e pai, né? A Bíblia diz que aqueles que aceitamos o projeto de salvação, deu-nos o poder, o Senhor deu-nos o poder de sermos chamados e feitos filhos de Deus, né? Então, uma relação de filho e pai. E muitas vezes o pai, pela sua experiência de vida, e aqui eu estou trazendo para uma realidade do cotidiano, né, do nosso cotidiano do ser humano, o pai, pela sua expectativa de vida, ele já percebe uma demanda que o filho tem, uma necessidade que o filho tem. Mas até por uma questão de confiança, de relacionamento, de enriquecimento do relacionamento, ele espera que o filho peça, né, para que ele possa reagir e atender aquela necessidade do filho. O nosso Deus é a mesma coisa. Obviamente que ele conhece
todas as nossas necessidades. Ele conhece as nossas fraquezas, que o pastor Daniel falou aqui. Ele conhece as nossas limitações. Mas Ele quer que nós vivamos a experiência. Cria uma relação de confiança. De confiança, de chegar para Ele e dizer, Senhor, eu preciso disso. Tá certo? Ele quer ver em nós o Filho, e o Filho que confia no Pai, a ponto de colocar para Ele aquilo que nós necessitamos e que Ele já sabe, porque Ele sabe até mais do que nós sabemos. Né? Às vezes a pessoa adoece e ela só vai saber o que ela tem depois do exame. Ele já sabia o que é que nós tínhamos, mesmo antes do exame. Mas às vezes o Senhor espera que nós vivamos essa experiência para irmos aos pés dEle, para pedirmos a Ele em oração, para Ele atender, para a gente aprender a ser filho. Não é isso, Daniel? Exatamente. O Senhor Jesus ensina isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais isso aí. Vamos lá. E aí, Maritza? Pastor, tem mais um jovem. Um jovem gostaria de fazer essa pergunta. Pode fazer, Lucas. Já apresentou todos os jovens? Não, aí cada Eles um vão se apresenta. Isso. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Lucas Gastaldi, sou da Igreja de Porto de Santana, ministério do pastor Marcos Roberto. Lucas, antes de você continuar, aliás, a todos, eu vou pedir uma coisa. Nós temos muitos irmãos que nos assistem fora daqui da Grande Vitória, Estado do Espírito Santo, fora do Brasil, no exterior. Então sempre digam a cidade que você falou de Porto Santana. Porto Santana, Cariacica. Cariacica, muito bem. Pastor Josias, pastor Daniel, a pergunta lendo o primeiro texto do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, verso 4, o Senhor chama Samuel e Samuel respondeu, eis-me aqui. Dito isto, pergunto, qual a importância de estarmos orando dentro do nosso quarto e como estarmos sensíveis à voz do Senhor e pronto para responder, eis-me aqui, como o jovem Samuel fez, quando o Senhor nos chamar? Bem, Lucas, essa expressão, orar no quarto, quando você abre o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 6 e 7, o Senhor Jesus fala o seguinte, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai. Ele não fala ora ao teu Deus. Olha Muito só que bom. interessante. Ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, outra orientação que o Senhor Jesus dá. Não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então a questão não é simplesmente física também. Quando o Senhor Jesus fala assim, entra no teu quarto, ele está dizendo o seguinte, você quer orar? Você quer falar com o Pai Celestial? Aquele que sabe, aquele que é abençoador, aquele que pode te dar tudo o que você precisa, reserva um tempo exclusivo para ele. Você citou o texto aí de Samuel, entendeu? Samuel estava no quarto dele, quando Deus falou com ele, estava. Mas olha só que coisa interessante. Eli também estava no quarto. Rofini também estava no quarto. Finéias também estava no quarto, porque era anexo ao templo. Tanto é que Samuel sai do quarto dele e vai no quarto de Eli. Então a questão não é só física estar num quarto. A questão é saber se Deus também está no quarto. Muito bom, hein? Porque Deus não estava no quarto de Eli, Deus não estava no quarto de Rofini, nem de Finéias, mas Deus estava no quarto de Samuel. E olha o seguinte, Eli era o sumo sacerdote, era juiz, sumo sacerdote. Rofini e Finéias, os dois filhos dele, sacerdotes. Samuel, um menino de aproximadamente 12 anos. Mas Deus estava no quarto daquele que queria obedecer. Deus estava no quarto daquele que ele poderia fazer na vida dele o que Deus quisesse fazer. Está entendendo? Então, entrar no quarto é você reservar um tempo para Deus. Não, esse agora é o meu tempo com o Senhor.
né? Eu vou abrir mão de tudo, porque agora eu quero falar com o Pai. Eu quero estar na presença do Pai. Essa relação que o pastor Josias falou, que é importantíssimo quando nós entendemos isso, que nós não estamos diante de um Deus que quer só estabelecer juízo, nós estamos diante do Pai Celestial. Todas as vezes que o Senhor Jesus se dirigiu a Deus, meu Pai, a não ser na cruz. Na cruz ele falou, Deus meu, porque na cruz, como homem, ele geme e ele chora, mas como fiel testemunha, ele parte em frente para cumprir o plano da salvação. Entendeu, Lucas? Então, é importante, é muito importante você criar esse hábito de poder reservar um tempo, um momento a sós, que nada vai te atrapalhar, te perturbar, entendeu? Deixa o celular de lado um pouquinho, né, Josias? Vai falar, é diferente, Você entendeu, querido? Então, a questão de entrar no quarto é você ter um tempo exclusivo para ele. Mas é mais importante ainda saber que Deus pode estar no seu quarto. E eu pergunto, né? Será que Deus pode estar no quarto de todos nós, Josias? Esse que é o detalhe. E quando você fala no quarto, Daniel, perceba que é um ambiente de controle íntimo. Intimidade, né? De intimidade. Quer dizer, quando você diz isso, certamente todos os jovens, né? Isso é uma coisa... É o primeiro ambiente que nós temos, né? O nosso quarto, ao longo da nossa vida, onde ali estão as nossas coisas, onde estão as coisas que a gente usa, que a gente mais gosta, que a gente quer preservar. É como se fosse a nossa casinha dentro da casa. Tá? E o que é que você tem? Porque Daniel fez essa pergunta. Às vezes a gente coloca tudo que a gente mais gosta ali, que a gente quer preservar, que a gente está guardando ali. E o Senhor está ali? Ou há alguma coisa ali, quer dizer, também na nossa vida, que impede que o Senhor esteja ali? É muito sério, eu acho, sabe, essas coisas, são detalhes na palavra, eu acho muito sério, porque, olha só, rapaz, Deus não estava no quarto do sumo sacerdote. Isso. Eu acho seríssimo. Dentro do templo. Dentro do templo. Não estava no quarto dos 2 filhos que eram sacerdotes, mas estava no quarto do garoto, do jovem Samuel. Olha, já pensou, é uma bênção muito grande, hein? Glória a Deus. Deus poder estar no quarto de um jovem, das jovens hoje aqui, e você poder falar, orar, e ele se manifestar, e você poder dizer, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Eis-me aqui. A gente não tem que seguir com o programa, mas depois vocês podem refletir, você que nos assiste também pode refletir, no reflexo dessa experiência de Daniel com o Senhor. A oração, ela gera um reflexo. O que aconteceu com Samuel, o que ele ouviu, a direção do Senhor, a orientação que foi dada. Josias, um detalhe aqui, né, só para dentro desse contexto aí. Porque a psicologia moderna, a pedagogia moderna diz que você, o homem, é fruto do meio que ele vive. Não é isso que se diz? Não quer dizer que isso é errado. Sim. Quer dizer o seguinte, se uma criança, um adolescente cresce num ambiente onde as pessoas falam muitos palavrões, xingam muito, ela também vai ter esse comportamento, esse procedimento. Se um jovem convive num ambiente onde as pessoas são, de um modo geral, assim, ébrios, não são movidos às bebidas, ele certamente vai poder... Vai haver uma influência. Vai uma influência muito grande, certo? E o caso de Samuel quebra esse paradigma. Não só Samuel, outros casos da Bíblia. Porque Ana, diz a palavra, só ficou com Samuel o tempo do desmame, que geralmente era de 3 a 5 anos no máximo. Nesse tempo que ela ficou com Samuel, queridos, ela conseguiu construir um caráter inoxidável. Josias, eu tenho certeza absoluta que Samuel via a mãe dele orar.
eu tenho certeza absoluta que Ana testemunhava para Samuel. Samuel, você é resultado de um milagre. Resultado de uma oração. Resultado de oração. Você é resultado de choro. Você é resultado de lágrimas. Eu orei com perseverança, Deus se lembrou de mim. Por esse menino orava eu. Por esse menino orava eu. Josias, olha só que coisa interessante. Né? Então, ela leva Samuel para o templo, entrega a Eli. Quando acontece a experiência aí que o Lucas citou, Samuel já tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Então, vamos fazer assim, só para uma conta arredondada. Já tinha 7 anos, pelo menos, mais ou menos, que ele estava ali dentro daquele ambiente, convivendo com Eli e com os 2 filhos de Eli, que a Bíblia diz que eram chamados, quando eles andavam pelas ruas, eram chamados filhos de Belial. Belial era um dos demônios de Canaã. Execráveis. Então, queridos, observe só. O exemplo que Samuel tinha era o pior possível. Porque a Bíblia diz que eles praticavam atos, né, com mulheres assim, publicamente na porta do templo. Você imagina a conversa de Ofni e Finéias dentro ali um com o outro. Samuel conviveu com isso, mas ele não foi resultado disso. Isso é muito importante. Você tem um caráter espiritual, você tem uma personalidade espiritual, entendeu? E isso é o que Josias citou, muito importante, citou. Resultado de oração. Oração. Pastor, hoje a gente vai... Será que a gente pode esticar o tempo? Pode, segue, Maritza, vamos continuar. Pastor Daniel, a Sara gostaria de fazer uma pergunta, pastor. Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Sara, eu sou da igreja de Colina, no bairro de Santa Bárbara, em Cariacica, ministério do pastor Claudemir Lorenzon. Pastor Daniel, a minha pergunta é em relação à rotina do jovem, né? Nós somos atribuídos de muitas responsabilidades. Responsabilidades, né, acadêmicas, decisões que precisam, né, ser feitas. E isso nos traz um misto de muitos sentimentos. Preocupações, dúvidas e até mesmo as frustrações. Então, nesse sentido, a minha pergunta é: como e até que ponto nós podemos expor diante de Deus os nossos sentimentos? E os assuntos que nós iremos trazer durante a nossa oração, eles devem ser colocados separadamente ou nós podemos orar por todos de uma só vez? Olha, querida, vou dar um exemplo aqui para todos, depois jovens que interessarem, se vocês abrirem depois o Evangelho de João, capítulo 17, ali está a oração mais magnífica da Bíblia. Por quê? Porque é a oração do Deus Filho falando com Deus Pai. Todo o capítulo 17 do Evangelho de João é a oração. Então, o Senhor Jesus está ali falando com o Pai da missão dele, como se tivesse uma prestação de contas, intercedendo por nós, intercede pelos discípulos, intercede por mim, por você que está aí. Então, ele abre o coração dele para Deus. Então, se o Senhor Jesus, e esse momento que ele vive isso, Josias, era o prelúdio do grande martírio dele. Uhum. Ele já estava à sombra da cruz, ele sabia tudo o que viria, e ele então separa. Imagina quantos sentimentos, não é? Se abateram sobre ele. Mas ele separa um momento para falar com o Pai. Então, assim como você, jovem, né, tanto rapaz como moça, deve abrir o seu coração para o seu pai, para a sua mãe, né? Fala das suas necessidades, dos seus receios, dos seus medos, das suas carências. Quanto mais abrir o nosso coração para Deus, né? Porque Ele é um Pai de amor, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus provedor. E outra coisa,
A palavra é clara, que mostra que o Senhor Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Então compensa, sabe, queridos? Compensa depois você tirar 5, 10 minutos e ler João capítulo 17. É a oração, é a conversa do Deus Filho com Deus Pai. Você entra, olha, se você lê esse capítulo na comunhão, você entra no Santo Santo. Glória a Deus. Você está pisando em terra sagrada, porque é muito profunda. Né? Respondendo a sua pergunta, né? Entendo que você deve expor todos os seus sentimentos para o Senhor, né? Aquilo que você precisa. Isso, como diz, escancarar mesmo seu coração para o Senhor. De todas as experiências que nós temos, Daniel, do nosso dia a dia, sejam elas espirituais, sejam elas profissionais, enfim, falar com Deus naturalmente é a maior de todas. E Deus quer. Deus descia na virada do dia para falar com Adão. Desde o início da Bíblia, isso é notório. É do prazer de Deus, é do interesse de Deus falar com a gente. E a oração tem essa característica, e aqui eu volto à experiência de Samuel que nós tratamos antes, de diálogo. Não é, eu não estou falando sozinho. Eu estou conversando com o Senhor. O Senhor responde, né? Então, da mesma maneira que eu tenho cada situação, cada pecado que eu preciso confessar ao Senhor e pedir o perdão, que eu tenho cada demanda, cada necessidade, Ele quer abençoar também cada uma dessas coisas. Ele quer responder em cada uma dessas coisas. Então, sendo um momento que, na medida em que eu experimento, ele se torna o mais prazeroso da minha vida, por que não detalhar? Por que não ficar ali algum tempo? Né? Não é um tempo perdido, é um tempo ganho. Então, que seja um bom tempo ganho, que seja que eu, né, se eu me dedico, às vezes, horas a coisas que eu gosto, que me dão alegria, que me dão prazer, seja rede social, seja alguma atividade até profissional, né, que nos dá prazer em executar, ou estar com alguém que a gente gosta, quanto mais a Deus. Aproveitando, Josias, aí você voltou aí ao caso de Samuel, questão da oração. Se você lê a Bíblia em espírito de oração, você observa o seguinte na Bíblia. Não existe na Bíblia fidelidade estéril. Muito bom. Todo o ato de fidelidade a Deus na Bíblia tem um resultado, tem uma recompensa. Observe o seguinte. Ana orou pedindo um filho. Só queria um filho. Deus respondeu. Mas Deus deu mais que um filho. Deu um filho, um profeta, um juiz e um sacerdote. Então, é assim que Deus faz. E deu outros filhos além disso. Exatamente. É assim que Deus faz. Entendeu? A oração, o resultado dela é muito além do que a gente possa imaginar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Respondido? Amém. Bom, a gente tem a participação também de irmãos, de jovens que estão fora aqui, né, da Grande Vitória e que participam, mandam conteúdo ou perguntas ou experiências, e é um quadro desse programa. E a gente vai chamar agora um jovem de São Mateus, aqui no norte do estado do Espírito Santo. É o jovem Guilherme. Vamos ouvir a experiência que o Guilherme tem a relatar. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Guilherme, sou da Igreja Central em São Mateus, do Ministério do Pastor Vilmar dos Santos. A minha experiência é com a oração. Em março de 2023, eu recebi um e-mail falando que eu havia passado mestrado na UFES em São Mateus. No primeiro momento eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo apreensivo e preocupado por ter que me mudar de cidade e ter que deixar a igreja a qual eu congregava em Linhares.
Então eu comecei a procurar casas para alugar em São Mateus, mas não estava encontrando. E eu comecei a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que me desse uma direção e que, se fosse da vontade dele, que me mostrasse uma casa que fosse no centro, próximo a ponto de ônibus, já que eu teria que pegar ônibus para ir até a faculdade, e que fosse próximo à igreja. E faltando mais ou menos uma semana para começar as aulas, eu recebi uma notícia falando que havia uma casa alugando no centro, e essa casa ficava próxima a vários pontos de ônibus e ficava em frente à igreja. E eu glorifiquei muito ao Senhor por isso, porque naquele momento eu entendi que era o Senhor respondendo a minha oração. E esse mês de março completa um ano que eu estou aqui em São Mateus. E a igreja a qual estou congregando hoje, a Igreja Central, me recebeu de braços abertos. E foi uma grande bênção da parte do Senhor para a minha vida. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, Guilherme, a paz do Senhor Jesus, obrigado pela sua participação. Daniel, é interessante que não é que nós somos exigentes, mas às vezes a nossa necessidade, que é a experiência que o Guilherme contou, ela demanda algumas coisas, né? Alguém precisa, mas peculiaridades. Não está pedindo demais. Não. O Deus a quem eu estou orando e a quem eu estou pedindo é o Deus que fez os céus e a terra, então não tem limite para ele me atender. Ele pode, e é o que você falou, né? Eu ainda corro o risco de ter bem mais do que aquilo que eu pedi. Exatamente. E é muito importante, né, queridos? É importantíssimo a experiência com a oração. Né? Então, mas como pastor que eu vou ter experiência com a oração? Praticando. Se você não praticar a oração, você não vai ter experiência com a oração. Mas faz um teste, faz uma prova com o Senhor, começa a praticar a oração, começa a falar com o Senhor como um pai, como o pastor José falou no início aqui, né? Como um pai, né? Que te ama, que te conhece, que tem o melhor para você, que te entende perfeitamente. Você vai ter experiência com o Senhor. Porque a palavra do Senhor garante isso. Glória a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Talvez me achareis. Não, buscar-me-eis e me achareis quando? Aí tem uma condição. Quando me buscardes todo o vosso coração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bênção, hein, Maritza? Uma bênção. Vamos seguir? Vamos. O jovem Gabriel quer fazer uma pergunta para o pastor. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor, nos foi ensinado que... Gabriel, antes de você fazer a pergunta, eu vou te pedir, se apresenta da igreja que você é o seu pastor, por favor. Amém. Meu nome é Gabriel, eu reúno na igreja de Porto de Santana, em Cariacica, aqui no estado do Espírito Santo, o ministério do pastor Marcos Roberto. Amém. Nos foi ensinado, pastor, que é necessário comunhão para a nossa oração alcançar os céus, o trono de Deus. Mas muitas das vezes nós nos encontramos em locais difíceis, como local de trabalho, escola, no transporte. E a minha pergunta é, como nós podemos ter comunhão nesses locais e a nossa oração chegar até o Senhor? Gabriel, nós temos aprendido na obra como viver aquela expressão lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Você consegue orar sem cessar se você estiver em espírito de clamor. Clamor é no coração, não é? Então, você pode estar no ponto de ônibus, numa escola, no ambiente, local de trabalho, mas você, no seu coração, pode estar em espírito de clamor, orando, Senhor, me preserva, me esconde, me dê livramento. Entendeu? O que eu te pergunto, que você acha de Daniel na Cova dos Leões? Localzinho bom, hein? Rapaz, só que aconteceu,
o leão jejuou naquele dia. Foi. Eu tenho certeza que Daniel orou, hein? Senhor, tem misericórdia. Me dá livre. Aí você vê lá Paulo e Silas na prisão. Uhum. Lugares, vamos dizer assim, entre aspas, nocivos, difíceis, mas Deus estava com eles. Né? E é nesses locais difíceis mesmo que a gente tem que estar em oração mesmo, na comunhão, para a gente não ser atingido, né? Não dar nenhuma brecha, só nos preservar. Né? Então a Bíblia ensina, né? Orar sem cessar. Então você não tem como parar ali no seu local de trabalho, fechar o olho, ajoelhar. Não tem como isso. Uhum. Não é? Você está no local de trabalho, mas no seu coração você pode estar clamando, você pode estar orando. Uma necessidade sua, da sua família, de alguém de um amigo seu, né, de um jovem da igreja. Orar sem cessar. Fácil dizer, viu? Eu costumo dizer isso. Uhum. É fácil dizer, mas às vezes é difícil viver. Mas a Bíblia ensina isso. Engraçado, Daniel, que antes de nós entrarmos no ar aqui, eu falei para eles que a gente ia perguntar sobre o Teorema de Pitágoras, né, durante o programa, eles ficaram meio assustados. Você pode estudar o Teorema de Pitágoras e fazer uma boa prova em comunhão, não tem problema nenhum. Você vai estar lá, vai estar focado, claro, do ponto de vista intelectual, mental, psicológico, naquilo que você está estudando. Tivemos um programa recentemente falando, inclusive, sobre criacionismo e evolucionismo, né? Então, às vezes, você está estudando um aspecto, você sabe, pela fé, que não é aquilo, mas você vai ter que fazer uma prova sobre aquilo. Então, você está ali, mas o seu coração está no clamor. Você está vivendo uma experiência de comunhão. Até porque Jesus volta sem avisar. E ele vem buscar uma igreja que está com as suas candeias acesas. Então, viver a experiência da comunhão com o Senhor em qualquer momento do dia, seja aquilo que a gente está fazendo, né? E até dormindo. Nós estamos em casa. Tanto que o Senhor nos visita em sonhos, né? É claro. Isso é o resultado da comunhão do servo. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Era o clamor constante no coração. Amém. Bom, a gente vai seguir aqui. E a gente vai ter agora mais uma participação, agora uma pergunta, e uma pergunta que vem da cidade de Barra de São Francisco, aqui no estado do Espírito Santo. E quem vai fazer a pergunta é o nosso irmão jovem Felipe. Vamos ouvir então a pergunta que o Felipe tem a fazer. Fala, jovem! Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Me chamo Felipe Poubel, sou da cidade de Barra de São Francisco, da igreja do bairro Bambé, do pastor José Carlos Novaes. E a minha pergunta é sobre oração. Quais são os elementos essenciais para uma oração eficaz? Paz do Senhor. Amém, Felipe. Obrigado pela sua participação. E aí, Daniel, quais são os elementos necessários? Bem, o primeiro elemento, os jovens até já te citaram aqui agora há pouco, é comunhão. O outro elemento fundamental é a fé. Lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que quem se aproxima dele, e você se aproxima de Deus através da oração. É necessário que quem se aproxima dele creia que ele existe. Porque se eu vou falar com Deus desconfiado, mas será que Deus existe? Né? Será que Deus realmente vai... Essa fé desconfiada não agrada a Deus. Então a comunhão é essencial, a fé é essencial. Não é? Você está, como diz, o Senhor Jesus falou, entra no teu, você separar um momento, esse momento agora aqui é meu com o Pai. Né? Deus Pai, eu quero estar na presença do Senhor. É você ter realmente um coração desejoso, um coração entregue nas mãos do Senhor. É você estar disposto a passar aquele período com o Senhor. Porque não adianta você querer falar com o Senhor, daqui 2 minutos você... Né? Vou na prática. Eu já pego o celular para ver se tem alguma mensagem, né? Se a namorada mandou, ou aquela que eu estou querendo namorar. Então, daqui a pouco você... Então, peraí.
não é? Então você tem que ter um momento para falar com o Senhor esse momento de comunhão, não é? Que é através da operação do Espírito Santo. Então é fundamental esses elementos: comunhão, a fé, você estar sensível, ter sensibilidade à presença do Senhor. Quantas vezes, né? Eu creio que vocês têm essa experiência, né? Quantos tem? Você às vezes você chega, né? Entra no seu quarto mesmo ali, você vai ajoelhar, você abre a palavra, né? Você está com um problema, você está com uma dificuldade, você está com um receio, né? Você tem uma expectativa, né? Aí você começa a orar, a falar com o Senhor, o Espírito Santo te visita. Não é, Josias? Já teve experiência? Já. Você começa a falar em mistério. Que coisa maravilhosa. Se for instrumentista ainda, pega o violão, canta o louvor, vai no teclado ali. Nossa, Deus é maravilhoso. Às vezes o show revela um louvor em situações como essa. Se você não é, você põe um louvor ali, põe ali o Serenata Manaim. Comunhão, ali, isso. Né? Põe. Isso porque isso é bíblico, é um ambiente, queridos, o ambiente de Deus é o ambiente da comunhão. O ambiente de Deus é o ambiente profético. Então, Deus tem que ter o ambiente dele para ele agir, para ele operar. E aí, Daniel, me perdoe interromper, é uma coisa que é um testemunho que eu dou aqui da Rádio Manaim. A Bíblia diz: Deus habita no meio do louvor. Então, às vezes as pessoas vêm aqui falando: que coisa, que negócio diferente. Eu recebo muitos visitantes, inclusive de fora, que não são nem crentes. Vêm aqui pessoas da área de comunicação, de televisão, de rádio, vêm conhecer aqui. Não, mas tem um negócio diferente aqui. Deus habita no meio do louvor. Você está num lugar que tem louvor 24 horas por dia, né? Então Deus habita. E aí quando você dá, e aí nem é a pauta, nós falamos de oração, mas dentro do contexto de oração, se você associa ao louvor, você potencializa aquele momento, você faz com que aquele momento seja ainda mais de maior comunhão. Josias, e outra coisa, um detalhe assim, que às vezes passa desapercebido. Se você observar com atenção, todos os profetas da Bíblia eram homens de oração. Todos eram de oração, eram intercessores. Entendeu? Então, a pessoa fica falando assim: eu queria ser um profeta. Mas que aspecto você está querendo ser um profeta? Para só entregar profecia para as pessoas? Bem, começa do início, então. Vai orar. Vai orar. Porque todos, pode ler a palavra, todos os profetas da Bíblia eram intercessores. Glória a Jesus. Por quê? Porque precisavam ouvir a voz do Senhor. E para ouvir a voz do Senhor, eu tinha que falar com Deus. Eu quero ouvir a voz do Josias. Mas eu nunca ligo para Josias. Eu nunca converso com Josias. Mas se eu começar: Josias, como vai? Josias, estou aqui. Josias, posso fazer uma visita? Então, é a mesma coisa. À medida que você pratica a oração, a sua relação com Deus é outra. Queridos, é outra completamente diferente. Nós não podemos ficar só em palavras nesse assunto, não. Entendeu, Josias? Josias, há muitas pessoas, muitos crentes precisando redescobrir, Josias, o poder da oração. Porque a igreja, o crente, ele só avança, ele só vence através da oração. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos seguir? Vai lá, Maritza. Pastor, eu posso contar uma experiência? Por favor, com fique oração? à vontade. Pastor Daniel falando, né, aí das situações, e a Sara até fez perguntas falando do cotidiano. Eu estava no meu local de trabalho e ali, na agitação do dia, não tem outra expressão para dizer, estava dando tudo errado. Tudo que podia dar errado estava dando naquele momento. E eu sentei e eu falei assim: olha, é melhor eu recolher as coisas e ir embora, porque o dia de hoje foi perdido, não foi produtivo. E eu passei a mão no telefone e liguei para minha mãe. Ela falou assim: você orou? Eu falei assim: não como deveria. Eu parei onde eu estava ali, fechei o olho, mas eu fiz um clamor ao Senhor ali, e tudo o que eu levei
6 horas no dia, em 1 hora se resolveu. Glória a Jesus. Em 1 hora. Experiência Tá aí, do dia a dia, né? do dia a dia. E pastor, a Miriam quer falar também, fazer Quem? uma pergunta. A Miriam quer fazer uma Miriam. pergunta. Miriam, se apresenta, fala a sua igreja, seu pastor, tá bom? Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Miriam. Eu sou da igreja de Marcelo de Noronha, em Viana, e sou ovelha do pastor Clipper. Pastor, existe um mistério na oração pela madrugada? E existe uma operação maior indo à madrugada presencialmente do que orando simplesmente no nosso quarto pela madrugada? Olha, lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 17, tem uma promessa. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Às vezes a pessoa não pode ir presencialmente na igreja. Às vezes é uma senhora idosa, às vezes tem um lar, né, Josias, que não é completo, que a Bíblia fala orar de madrugada. Então eu entendo, né, a pessoa podendo ir na igreja, tá ali, é a comunhão do corpo, mas o Senhor pode abençoá-la também no seu quarto, no seu lar. Então há uma promessa do Senhor com relação a buscar o Senhor de madrugada. Você abre mão, sabe, do seu conforto, né, da sua zona de conforto. Você é um ato assim que agrada a Deus, porque o mundo está dormindo, né, as pessoas estão, né, no seu descanso, e você se dispõe a buscar o Senhor. Me lembrei de uma experiência, sabe, Miriam? Numa vigília de pastores e ungidos, no Manaim, lá em Valadares, alguns anos atrás. O senhor deu uma visão e o irmão, rapaz, começou a contar a visão, começou a chorar. Você vê que assim, o Espírito Santo, quando visita a pessoa de uma forma assim, e todo mundo começou a chorar. Ele viu um anjo. E o anjo chegava, Josias, ao pé do ouvido de cada um, de cada pastor e cada ungido, e dizia o seguinte: use o segredo. Use o segredo. Ia falando com cada um, use o segredo. E no final ele dizia o seguinte para todos: o segredo é a oração pela madrugada. Josias, olha, aqueles que usaram o segredo naquela época, com seus assuntos, com as suas necessidades, com as suas demandas, foi cada experiência que o Senhor deu. Glória a Deus. Deus. Cada experiência maravilhosa. Então, há uma promessa do Senhor na palavra. Os que de madrugada me buscam, talvez me acharão. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Deus. Definido. Amém? Amém? Vamos lá, Maritza, vamos seguir. Pastor, nós temos mais uma pergunta aqui da Daniele. Pode fazer, se apresenta. Paz do Senhor, me chamo Daniele, sou da igreja de Flecha 1, Ministério do Pastor Walter, da região de Cariacica. Atualmente, nós vivemos numa sociedade imediatista e muitas vezes nós queremos a ação e a resposta do Senhor no nosso tempo. A pergunta é: como mantermos a constância na oração e não nos frustramos diante do silêncio do Senhor no período da espera? Olha, a resposta que eu vou dar aqui, vou usar meu slogan. É fácil de falar, mas é difícil de viver. Mas o Salmo 40 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor. Aleluia. Mas esperar não é fácil, porque nós somos imediatistas mesmo, tá, José? Nós temos pressa no posto de gasolina, no restaurante. Tudo agora é fast food. Hein? Tudo é fast. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o silêncio de Deus, como você falou aí, grita muito alto. Já pensou nisso? Já. O silêncio de Deus grita muito alto, porque às vezes nós queremos uma resposta rápida e Deus está em silêncio. Me lembrei de Abraão.
75 anos, ele recebe uma promessa de Deus. Vou te dar um filho. Passou um ano, 5 anos, 8 anos, 15 anos, 20 anos. Eu já tinha desistido há muito tempo. 25 anos depois, a promessa se cumpre. Então isso é fácil de dizer, mas é difícil viver, Josias. Quanto mais tempo demorava, mais difícil ficava. É por isso que ele é chamado um amigo de Deus, né? Então, olha só, quer ver um exemplo até? Jó. Acho difícil pregar sobre Jó. Porque a experiência que a gente tem na obra é que a primeira pessoa que vai viver o que prega é o pregador. Não é isso, Josias? A gente vai fazer um programa só sobre o que o pastor passa, né? Então observe. Quando você estuda o livro de Jó, Jó levantou aos céus 34 vezes suas queixas. Vou citar algumas aqui. Por que minha dor não passa? Porque perdi meus filhos? Porque os seios de minha mãe não ficaram sem leite para eu poder ter morrido? Sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? Total silêncio. Total silêncio. Isso que eu falei, o silêncio de Deus, ele grita muito alto, entendeu? Não houve nenhuma explicação de Deus para Jó, nada. Nenhuma resposta. Porém, Josias, quando Deus rompe o silêncio, Deus não explicou nada para ele. Aliás, Jó fez 34 perguntas para ele, Deus fez 70. Pode contar lá. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Vou ler só alguns aqui, Josias. Onde estavas tu quando eu cercava as águas do mar? Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? E Deus foi perguntando a Jó da majestade dele, da grandeza, do poder. E você sente na palavra, pelo que estás lendo, que Jó vai encolhendo, encolhendo, e no final diz assim: agora sei, Senhor, que tudo podes, que ninguém pode frustrar os teus desígnios. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, meus amados, respondendo a sua pergunta, querida, você só consegue perseverar se a sua fé for genuína. Porque a fé genuína não exige explicações, ela descansa nas promessas de Deus. Fácil de falar, mas difícil de viver. Eu quero usar aqui uma expressão que o pastor Gideuti usa muito, quando ele diz o seguinte, que a fé cresce no caminho da espera. Isso mesmo. Ele fala uma coisa a mais, que a fé sem provas não existe. Não existe. E aqui, Daniel usou dois personagens bíblicos para responder aqui, duas experiências bíblicas para responder a pergunta. Eu queria colocar mais um aqui. E é muito interessante o que aconteceu, que a filha de Jairo, quando a filha de Jairo estava doente, e você vê ali, isso é uma palavra para a família, né? A mãe ficou com ela e ele foi procurar Jesus, foi buscar Jesus. Oração é buscar ao Senhor, é ir aos pés do Senhor, é ir pedir, né, que o Senhor haja em favor. E Jesus disse assim, eu vou. Pronto, está tudo certo. No caminho, eu fico imaginando a preocupação de Jairo, né? A minha filha está doente, está mal, ela vai estar no caminho. Jesus para e fala assim, alguém me tocou. Alguém me tocou. Senhor, está falando que alguém tocou? Todo mundo te aperta aqui, a multidão te espreme de um lado para o outro. Não, alguém me tocou diferente. E Jairo? Senhor, resolve logo isso, que a minha filha está lá, precisando.
Aí você tem toda aquela experiência da mulher do fluxo de sangue. O Senhor operou na vida dela, Jairo viu a cura, mas a filha dele estava lá. E quando tudo aquilo termina, aqueles outros, Jó, não adianta mais não. Já morreu. Aí Jesus disse, não. Eu não falei que eu ia? Eu vou. E eu vou resolver. Ah, mas senhor, agora está mais difícil, porque antes ela estava doente, agora já está morta. Não, mas eu sou o Senhor da vida. Eu vou entrar lá. Você não me buscou? Eu não disse que ia? Então descansa. Mas não tem mais jeito, que não tem jeito. Descansa, eu vou entrar na tua casa. Ele foi no tempo dele, foi no e não no tempo de Jairo. Exatamente. A situação de Lázaro, das irmãs de Lázaro, entendeu? Senhor, vem. Se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Descansa. Eu não falei que vinha. Então, às vezes, nós estamos colocando diante do Senhor assim, vou dar a vitória. E a gente passa anos como Abraão, vendo que o negócio não se resolve. Não se resolve. Ele não falou que ia dar vitória? No tempo dele ele vai dar. Josias, eu não escolheria nunca o casal de idosos com a mulher estéril para começar uma nação. Mas Deus faz questão dessas coisas, né? É isso mesmo. Daniel, a gente tá caminhando para o final e sempre nesse momento final nós temos uma mensagem que um pastor grava para trazer para nós, para aqueles jovens que estão aqui, para os jovens que estão assistindo em casa, aplicando, né, esse tema que está sendo abordado na vida de cada um. E agora eu vou chamar o pastor João Cidade, São Paulo, presidente da Missão Internacional da Igreja Cristã Maranata, para trazer essa palavra. Então, fala, pastor. Eu gostaria de cumprimentar todos os jovens com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com os irmãos no programa Os Dias da Minha Mocidade. Eu vou trazer uma breve palavra aqui, irmãos, sobre oração. Nós vamos ler o texto que se encontra lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 16. A segunda parte do versículo diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O primeiro detalhe aqui, irmãos, é o justo. O justo é aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. E a palavra nos ensina que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, meus queridos jovens, muito pode em seus efeitos a oração de um justo. São muitas as preocupações dos jovens, as questões da sua faculdade, os seus estudos, a sua formação, o seu mercado de trabalho, né, o trabalho, né, o seu lar, a família, a igreja, a sua instrumentalidade. São muitas as preocupações, a questão da constituição de um lar, e é o momento de colocar diante do Senhor, por meio desse meio de graça, dessa ferramenta que o Senhor tem nos dado, que é a oração. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. A história de um rei, irmãos, na palavra, o rei Josafá, que diante de uma batalha, ele ora ao Senhor, ele fala: Senhor, essa grande multidão que vem contra nós, nós não temos força contra essa grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Essa é a nossa experiência. Nós dependemos do Senhor, nós confiamos no Senhor para cada detalhe da nossa vida, cada questão, os seus estudos, né, a formação do seu lar, da sua família, a questão da sua instrumentalidade. Nós oramos e dizemos: os nossos olhos estão postos em Ti. Por quê? Porque muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Irmãos, coloque diante do Senhor. Use essa ferramenta, use esse meio de graça que o Senhor tem nos dado como esse recurso tão maravilhoso de nós nos achegarmos diante de Ti. Terminando aqui, irmãos, há um louvor
né, das crianças, que diz assim: na batalha eu oro ao Senhor. São muitas as batalhas. Então, na batalha eu oro ao Senhor. Quem não ora já está fora da peleja. Nós não somos daqueles que estão fora da peleja. Nós somos daqueles que queremos estar à frente da peleja, lá na frente, onde mais a batalha inflama, diz o louvor. Então, quem não ora está fora da peleja. Nós não, nós estamos lá na frente. Batalha, diz o outro louvor, batalha, oração, vitória. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Batalha, oração, vitória é o que o Senhor tem reservado para todos os jovens, para todos aqueles que se colocam diante do Senhor em oração, porque muito pode, em seus efeitos, a oração de um justo. Meu abraço aos jovens, é uma alegria estar com os irmãos. O Senhor os abençoe nesse programa. O Senhor fale muito ao coração dos irmãos. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, João. Obrigado pela palavra, obrigado pela mensagem enviada para nós aqui. E eu queria, Daniel, você tem uma palavra para os nossos... Nós já estamos encerrando, mas também o pastor João já trouxe uma mensagem, mas uma consideração que você queira fazer nesse momento final. O tempo passa rápido, né? Muito rápido. Está falando das coisas do Senhor, né? A experiência que a gente tem no Evangelho. No Evangelho, no Evangelho Eterno, mesma coisa. Queridos, quando você lê os Evangelhos, você observa também um detalhe. Os discípulos, Josias, nunca pediram ao seu Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar. Uhum. Nunca pediram isso. Mas eles pediram: ensina-nos a orar. Muito bom. Por quê? Porque se não formos homens e mulheres de oração, não haverá virtude de Deus em nossos lábios para pregar e testemunhar. Porque unção e poder só vem com oração. Amém. Amém. A resposta do Senhor Jesus aos discípulos foi a oração do Pai Nosso. Exatamente. E a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração para ser exatamente repetida. Decoreba, né? Decoreba, né? O Senhor diz assim: quando orares, orareis desse jeito, orareis assim. E ele faz a oração. Mas ela é uma oração para ser vivida. Em outra coisa, Josias, todo o seu contexto. Pai. Pai, mais uma vez. É o pai, é a conversa do filho com o pai. Amém? Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus, foi um prazer tê-los aqui conosco. Eu sempre digo aos jovens que vêm aqui, a casa é de vocês, voltem sempre que quiserem, tá certo? Foi uma alegria recebê-los aqui. Amém? Minha colega Maritza, paz do Senhor, querida. Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor, pastor Daniel, aos demais jovens que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui aprendendo mais do Senhor e vamos colocar em prática tudo que ouvimos, né? Porque a oração ela tem que ser praticada, como o pastor Daniel falou. Amém. Fala um pouquinho sobre a equipe de produção. Bom, nossa equipe de produção, né, composta por mim, a Karina, a Raíssa, o Rafael, o Thalisson, a Rebeca tem nos ajudado muito. Nós temos também recebido a oportunidade de jovens nos apoiarem na formulação das perguntas, os nossos correspondentes ao longo de todo o Brasil, no exterior também, aos nossos pastores que mandam as palavras, né, para nos ajudar no Fala Pastor, e a equipe toda aqui da Rádio Manaim que nos auxilia, o pastor Josias que sempre está aí, e a nossa querida Andréia Talma, que a gente não pode esquecer dela. Isso, um abraço, Andréia. Não, tem um programa que eu faço questão de estar, esse aqui. Esse é uma delícia de fazer. Daniel, muito obrigado, querido. Pai do Senhor. Josias, Pai do Senhor, todos os jovens aqui, Pai do Senhor a todos amados. Amém. Amém. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. O Senhor tem dado uma bênção. Se você perdeu edições anteriores, no nosso canal no YouTube você assiste a todas as edições. Vai lá, coloca Os Dias da Minha Mocidade, vai aparecer a playlist lá. Você vê o tema do programa, escolhe, assiste. Eu vou usar uma expressão que vocês usam muito, jovens. Faz uma maratona, né? Maratona Os Dias da Minha Mocidade, assiste vários. Tem sido uma bênção para os jovens e para nós, jovens pastores, né? Que estamos sempre aqui, a gente sempre se considera assim. Tá certo? Se Deus quiser, semana que vem a gente volta com mais uma edição desse programa. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.